um pouco mais agradável. E é sempre importante a gente falarmos sobre a questão que envolve especialmente os cuidados com doenças na pele. Enfim, temos a questão do vitiligo para falarmos. Doutora Lucy, muito bom dia. Obrigado por ter vindo ao programa. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente. Sempre é importante lembrar, não só no verão, né, mas especialmente nessa época em que a radiação ultravioleta atinge os níveis mais altos, da questão da fotoproteção, né, de evitar se expor aos horários de sol mais intensos, especialmente das 10 da manhã às 3 da tarde, usar protetor solar, usar outras proteções como chapéus, óculos de sol, camisetas ou manga longa, para quem tem que trabalhar diretamente exposto ao sol, também ajuda bastante a proteger. E lembrar, então, de outras doenças de pele que às vezes não são tão faladas, mas que estão aí agora na mídia, né, também. Então, é interessante conversar sobre isso. Pois é, doutora, como você falou por estar na mídia, né, a gente tem uma participante do Big Brother Brasil, a Natália, que ela tem a doença do vitiligo, né? E esse assunto, essa doença ainda ganhou ainda mais destaque agora, porque ela também é modelo, né? E ela é ela aceita muito bem essa doença, tanto é que ela é modelo, né? E ontem, inclusive, ela falou no programa sobre aceitação, todo o processo, até porque ela tinha 9 anos quando ela, foi diagnosticada com vitiligo. Então, eu gostaria que a senhora nos explicasse um pouquinho como que é feito esse diagnóstico. Tem uma idade, com ela foi aos 9 anos, né? Mas tem uma idade para começar a aparecer essa mancha, porque me parece que são pontinhas, né, que vão iniciando e aí depois acabam se espalhando. Sim, é isso mesmo. Então, o vitiligo é uma doença autoimune em que o corpo produz anticorpos que atacam os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, que é o pigmento que dá a cor da pele. Ele pode acontecer em qualquer faixa etária, mas ele é mais comum principalmente dos 20 aos 30 anos. Então, 95% das vezes ele vai surgir antes dos 40 anos de idade. E pode, inclusive, então, acontecer em crianças. Se sabe que ele tem alguns fatores desencadeantes, então um dos mais comuns é o estresse. Então, principalmente nas crianças, às vezes, separação dos pais, mudou de cidade, mudou de escola, às vezes falece algum familiar, o avô, a avó. Então, ele tem bastante essa influência da parte psicológica e se vê principalmente em crianças isso. E é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Isso que eu ia perguntar, doutora Lucy. Até que ponto o vitiligo ele se torna perigoso se não tratado, se acompanhado? O que pode ser levado? Porque a questão do aparecer na pele, né, com as manchas, é o sinal visível da doença, né? Mas o que pode afetar em termos de organismo da pessoa? Na verdade, o acometimento é só da pele. Da pele, né? Não tem, então ele é basicamente estético. Então, a maioria das pessoas tem dificuldades de aceitar, principalmente na infância, às vezes na escola acaba tendo bullying ou até no trabalho tem pessoas que ainda acham que o vitiligo é uma doença contagiosa, que pode pegar, mas ele acomete apenas a pele. Então, felizmente, ele não vai ter nenhum outro problema. Exceto, é claro, que como a pele fica sem proteção, digamos assim, né, já que a melanina protege do sol, então a pessoa fica mais propensa a ter queimaduras e, inclusive, a vir a ter câncer de pele no futuro. Então, por isso tem que usar bastante protetor solar, mas os órgãos internos não afetam. Antes você mencionou a questão do estresse, né? Mas também tem uma questão hereditária. E eu te pergunto também se é regra, se sim, né? Se é hereditário, se é, por exemplo, se uma avó, mãe, enfim, teve, aquela outra pessoa tem o risco mesmo de também ter essa doença? Na verdade, ela não é totalmente hereditária. Se sabe que ela tem essa influência genética, tanto que ela é 30% mais comum
se tiver, então, familiares afetados. Então, a gente costuma ver bastante que irmãos, por exemplo, acabam tendo, né? Então, ou muitas vezes também o pai ou a mãe tem o filho, então pode ter. Mas como é uma doença relativamente rara, né? Ela afeta em torno de 1 a 2% da população, então não é uma regra, né? Então é como o diabetes, por exemplo, né? Então se sabe que se os pais, os avós têm, é mais provável que a pessoa venha a ter, mas não é uma regra, mas sim aumenta a chance. Hoje não tem cura, não tem Não. tratamento que possa dizer assim, não, agora a gente faz um tratamento, essas manchas desaparecem. Tem tratamento que pode, inclusive, desaparecer totalmente as manchas. Então, isso depende de vários fatores. Um deles é a idade. Então, se sabe que as crianças respondem melhor ao tratamento do que os adultos. O tempo de evolução, então, às vezes a pessoa já tem vitiligo há mais de 10, 15 anos e procura o tratamento, se sabe que a chance de melhorar vai ser muito pequena. Então, o importante é sempre tratar já no início do aparecimento das manchas. A própria localização, então se sabe que as lesões do rosto e do peito, por exemplo, elas têm uma chance maior de recuperar totalmente a cor do que a das mãos e dos pés, por exemplo, que é a que é mais difícil de recuperar. E as outras regiões do corpo, elas acabam sendo intermediárias. Então, felizmente, o rosto, que é onde aparece mais, que fica mais exposto, é o que mais tem chance de recuperar a cor. E no seu consultório, assim, o que você tem nesses seus anos de carreira, o que você tem percebido, assim, como que ainda é a reação ainda é muito difícil das pessoas ao receberem esse diagnóstico, a aceitação? Infelizmente, muitas pessoas vêm já com as lesões há bastante tempo, né? Há vários anos. Então, às vezes elas... eu nunca tinha me preocupado, mas aí meu familiar me disse, quem sabe, tu vai e procura. Então, ainda acho que o mais difícil são realmente nas pessoas jovens, porque como é uma doença, então, que não tem cura, ela pode desaparecer totalmente depois de alguns anos, então, por um estresse ou algum outro fator, às vezes até uma queimadura intensa de sol ou um trauma, né, um machucado que afete a pele. Isso é comum, então, desenvolver lesões de vitiligo em locais que tu machucou. E daí, então, essas pessoas mais jovens é que acabam ficando, né, mais abaladas justamente pela questão estética, né, então... Bom, estamos conversando com a doutora dermatologista, médica dermatologista, a doutora Lucy Pilatti. A gente fala sobre o vitiligo, mas tem uma outra doença que é a psoríase, que também é uma doença de pele. Elas são diferentes, né? Sim, elas são diferentes, mas também é uma doença autoimune. E vou dizer que, pelo que eu vejo, acho que essa impacta mais, porque ela acaba causando essas cascas, essa descamação que parecem feridas. Então, acho que o preconceito ainda é maior na questão da psoríase, às vezes até no trabalho. Então, as pessoas referem que têm dificuldade porque acham que é sujo ou que não está tratando, que é alguma doença contagiosa, um fungo e que pode espalhar, que pode passar para outras pessoas. Então, acho que a psoríase ainda tem um impacto maior. O vitiligo, felizmente, até além dessa moça ali do Big Brother, tem uma outra modelo internacional que é muito famosa, né? Então, que são pessoas que justamente conseguiram o sucesso por causa da doença, basicamente, né? Que por serem diferentes, acaba, então, chamando mais a atenção. O próprio cantor Michael Jackson, né? E até tem o Dia Mundial do Vitiligo, que é comemorado no dia 25 de junho, justamente por causa dele, né? Até existem exceções em que o vitiligo acomete uma área tão grande da pele que o melhor é clarear o que ficou escuro do que escurecer o que está claro, né? Então, no Brasil é mais difícil, até são medicamentos bem restritos, até para justamente evitar que a pessoa fique branca, né? Que até
o que se fala, né, que o Michael Jackson era negro e ficou branco, né? Então, existe realmente esse tratamento para tirar toda a cor, mas é a exceção, né? Então, normalmente o que se faz é usar medicamentos que estimulem que volte a cor, né? Então, quando a doença está avançando rapidamente, que a gente diz que ela ainda não está estabilizada, se usa medicações orais, principalmente corticoides, mas tem também, então, medicações tópicas que se aplica, então, nas manchas, e isso ajuda, então, a recuperar a cor. E ainda o tratamento de primeira linha é o mais antigo, que é a fototerapia, né? Que é como se fosse, então, uma máquina de bronzeamento, só que ela vai ter uma radiação específica e, às vezes, pode fazer localizado só nas manchas, até com alguns tipos de laser, né? Isso é o que faz com que recupere mais rápido e que dure mais tempo. E daí se vai mantendo com medicamentos tópicos e sempre o protetor solar, né? Que é para evitar essas queimaduras e que posteriormente tem até um câncer de pele. Tudo bem. Doutora Lucy, voltando às questões de recomendação, né? De um período ainda que o pessoal vai para a praia, e agora, né? Tem todo o mês de fevereiro pela frente, algumas pessoas optam por março, mas é um período em que nós aqui, especialmente gaúchos, vamos muito ao litoral. As doenças de pele, os câncer de pele, tudo isso com medidas preventivas podem ser evitadas. Sim, com certeza, né? Então, o câncer de pele a gente divide em 2 grandes grupos. O melanoma, que é o das pintas pretas, e esse tem, então, principalmente uma influência genética, então ele tem também a questão do sol, mas tem outros fatores envolvidos. E os não melanoma, né, ou os carcinomas, que seria o carcinoma basocelular e o espinocelular, esses são diretamente causados pelo sol. Então, por isso é importante esses cuidados, até porque o pior não é a exposição por um pequeno período diariamente. Até muitas pessoas se preocupam com a vitamina D, dizem, eu tenho que pegar sol porque a minha vitamina D é baixa, né? Então, o que é mais danoso para a pele é justamente esses torraços que a gente quer mais branco, fica o inverno inteiro trancado em casa e o primeiro sol do verão se queima, se descasca, às vezes dá até bolha, né? Então, essas queimaduras mais intensas, elas acabam prejudicando mais a pele, especialmente no caso do melanoma. Então, se fala que ter 2 ou mais eventos, né, de queimaduras intensas até os 18, 20 anos de idade seria um fator de risco. E já o carcinoma, ele tem essa questão do efeito cumulativo. Por isso que ele é mais comum em pessoas mais velhas, principalmente depois dos 50, 60 anos, porque foi uma vida inteira pegando o sol. Então, muitas vezes as pessoas, quando a gente diz, né, que o câncer de pele é causado pelo sol, dizem, mas eu nem pego o sol. Não, mas tu pegou antes, né? Então, é o sol da vida inteira, é o sol que se pega desde criança e que vai causando danos, então, às células e acaba, então, evoluindo para o câncer. Ou seja, correto, sempre protetor solar, inclusive no rosto, mesmo quando a gente acha que o sol não está forte, né? Sim, com certeza, né? Então, até porque tem outras coisas que também são relacionadas ao sol, então, principalmente manchas e o envelhecimento da pele, né? Então, por isso que muitas vezes a pele do rosto ela é mais clara, né? Então a gente acaba cuidando um pouco mais e acaba tendo um envelhecimento menor do que os braços, por exemplo, que às vezes a gente acaba não cuidando tanto, né? Então, se pensar até na parte estética, o principal cuidado, né, para prevenir o envelhecimento é o protetor solar. Hoje, em relação ao câncer, né, o de pele é o que tem um percentual de cura mais acentuado. Sim. Além de ser o câncer mais comum, né, em todo o mundo, né, o câncer de pele é o câncer mais comum, né, ele é praticamente 60% de todos os tumores. Mas, felizmente, a grande maioria é curável. Então, o carcinoma, normalmente, fazendo a cirurgia, já acaba curando naquele momento. Claro.
Já o melanoma, por ser um tumor mais agressivo, ele pode espalhar pelo sangue, vai para órgãos internos, principalmente fígado, pulmão, cérebro, e pode, então, inclusive, matar. Então, esse, às vezes, dependendo do estágio em que ele é diagnosticado, ele não vai ser curável, mas vai ter também um tratamento. Inclusive, existem tratamentos mais modernos agora, que são as imunoterapias. Então, não é bem uma quimioterapia, aquela que cai o cabelo, que dá vômito, mas é um medicamento que se usa de forma contínua e que ajuda, inclusive, a tratar, então, lesões metastáticas, né, que a gente diz que já foram para outros órgãos. Doutora Lucy Pilate, médica dermatologista, conversando aqui com a gente no nosso bate-papo, desmistificando o vitiligo. Também falamos aí sobre outras doenças. Muito obrigada pela sua atenção. Volte sempre. Obrigada, estou à disposição. Muito bem, muito obrigado, doutora Lucy Pilate, conversando conosco. Nós temos agora 2 minutos para as 9, canal Antes do Independente Notícias, reforçando nossos canais interativos, né? O pessoal pode participar conosco.